Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma discussão sobre geopolítica e macroeconomia mundial. Esse tempo que a gente está vivendo no mundo merece a atenção e a palavra de quem entende do assunto. Por isso, hoje temos uma entrevista com Paulo Nogueira Batista Júnior. Olá, Paulo Nogueira Batista Júnior, muito bem-vindo ao China Global News. Obrigado, é um prazer estar aqui. E eu começo logo com uma pergunta que está na cabeça de muita gente. O que está havendo com o mundo? Estamos numa transição de modelo? O que está acontecendo? Pergunta muito ampla, mas eu destacaria um aspecto da situação internacional, que é a posição dos Estados Unidos, que ainda é a principal superpotência, apesar dos seus problemas, né? O que está acontecendo com os Estados Unidos, no meu modo de ver? O declínio dos Estados Unidos, que se iniciou já há algum tempo, está se acentuando em vários aspectos econômicos, políticos, morais, demográficos. E esse declínio não é aceito pelas elites de poder nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e as suas camadas dirigentes resistem ferozmente a isso. E com a chegada do Donald Trump na presidência, entrou o imperialismo americano, entrou numa nova etapa, está tentando reverter esse declínio, ou pelo menos estancar esse declínio, usando de todos os meios à sua disposição, inclusive a força bruta, inclusive a força militar, sanções, tarifas, chantagens, todo tipo de instrumento que sempre os americanos usaram de alguma maneira, mas agora está sendo usado de maneira intensa e sem as máscaras ideológicas habituais. Então, nós estamos numa fase muito perigosa, porque com uma superpotência que, na verdade, virou uma superpotência delinquente. Você imagina uma situação mundial em que a superpotência principal, ainda principal, tem um comportamento delinquente, né? Então é um desafio enorme, a pior, eu tenho dito, né, a pior situação geopolítica do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. E no caso, Paulo Nogueira, qual é o papel da China nesse contexto? Porque muito do que o Trump fala, ainda que direto ou indiretamente, ele vê, ou pelo menos dá a entender, que a China tem sido assim um alvo importante para ele. Trump tem usado uma linguagem ambígua em relação à China, né? Por um lado, ele elogia o presidente Xi Jinping, diz que quer boas relações, mas na realidade, por trás dessa fachada, existe uma competição estratégica. Os americanos, isso não é de agora, já vem de antes, já vem dos governos anteriores. Os americanos se sentem ameaçados pela ascensão da China, que é uma ascensão notável, uma ascensão notável, né? Econômica, política, cultural, tecnológica. A China vem se preparando ao longo de décadas para exercer um papel cada vez mais importante. E se dependesse dos chineses, digo com toda tranquilidade, pelo que eu conheço da China e dos chineses, se dependesse só deles, eles não estariam em confrontação nenhuma com os Estados Unidos. Eles estariam buscando continuar a sua ascensão pacífica no mundo. Essa era a preferência chinesa. Os conflitos antes de Trump, agora com Trump, são conflitos motivados basicamente pelos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos estão fazendo uma coisa que é muito importante se ter em conta. Eles estão tentando expulsar, por assim dizer, a China da América Latina. Estão atuando na Venezuela, no Panamá, em outros países, para tentar reduzir a influência chinesa, que cresceu muito na América Latina. A maior parte dos países hoje tem na China o seu principal parceiro comercial e tem na China um dos seus principais investidores. O Brasil é um. Entende? É um caso desses. Então, os americanos estão, na verdade, querendo dizer o seguinte: não, nessa região do mundo, vocês não vêm para cá, não, porque aqui eu que vou mandar. Isso foi dito com todas as letras no documento de estratégia nacional, no documento de defesa nacional, dois documentos oficiais que os americanos soltaram recentemente, né?
E veja o caso do Panamá, que é um caso impressionante. Os panamenhos estão sendo pressionados pelos americanos a afastar as empresas chinesas que operam no canal. Um grande contrato com uma empresa de Hong Kong foi considerado inválido pelo Panamá. Essa empresa chinesa, de Hong Kong, na verdade, está processando o governo panamenho por não ter base nenhuma jurídica para denunciar o contrato. O Panamá está fazendo o quê? Está se comportando como um país subordinado aos Estados Unidos e achando que é bonito, que é útil para o Panamá ah, romper laços, romper contratos juridicamente perfeitos, sem motivo, com uma empresa de Hong Kong. E o comentário ainda a ser confirmado é que os americanos estão preparando um consórcio liderado pelo BlackRock para substituir essa empresa chinesa, né? E na Venezuela você vê a mesma coisa, né? Talvez mais grave, a Venezuela é mais grave, porque nós podemos discutir um pouco sobre isso se você quiser, mas pelo que eu estou entendendo, além de sequestrar o presidente e a sua esposa e prender nos Estados Unidos, eles estão tentando, e acho que por enquanto estão conseguindo, estabelecer um protetorado econômico sobre a Venezuela. A Venezuela permite-se a Venezuela exportar certas quantidades de petróleo, as receitas, porém, ficam retidas numa conta nos Estados Unidos. E a distribuição dos recursos é a critério do governo americano, quanto dão para a Venezuela. E o que derem para a Venezuela, segundo se informou, vai ser exclusivamente para comprar produtos americanos. Você imagina isso? Ou seja, nós temos aí uma relação, não é, como disse alguém outro dia, não é neocolonial, colonial. É a volta ao antigo regime colonial que as metrópoles impunham às suas colônias. Ou seja, é a ressurreição da famosa doutrina Monroe, não? Do século XIX, que subordinava os países latino-americanos ao domínio dos Estados Unidos. Agora, dentro dessa estratégia de recuperar espaço na América Latina e nas Américas em geral, né? Como é que você vê a relação dos Estados Unidos com o Canadá e com o México? Inclusive, tem aquela famosa é, broma em espanhol, né? A piada em que o México está tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Olha, primeiro sobre a doutrina Monroe, ela, se não me falha a memória, é de 1823, algo assim, Século XIX, exato. mais primeira metade do século, anos É. do século XIX. E naquela época os Estados Unidos não eram ainda uma superpotência e não tinham a pretensão de controlar o hemisfério ocidental. Eles queriam era dar um sinal para os europeus de que eles não se intrometeriam nos assuntos da Europa, mas em contrapartida eles não gostariam de ver os europeus se imiscuírem nos assuntos da América, das Américas. Era uma coisa bem mais branda. A coisa piorou muito com Theodore Roosevelt, que introduziu um chamado corolário a essa doutrina Monroe, corolário Roosevelt, que foi muito mais agressivo e passou a pregar intervenções americanas, diretas e indiretas também, em vários países. E agora tem o corolário Trump, que é o que nós estamos vendo aí, é uma doutrina que até tem sido chamada de maneira debochativa de doutrina Monroe, que é isso que eu estou tentando descrever aqui, né? Eu dei algumas pinceladas. Relação Canadá-México. Canadá e México estão no hemisfério ocidental, com uma singularidade, Marco, é que são dois países profundamente integrados do ponto de vista econômico e comercial aos Estados Unidos. O mercado americano para o Canadá e para o México é muito mais importante do que é, por exemplo, para o Brasil ou para a China, entende? Então, é muito difícil para o Canadá e para o México manobrarem numa situação que o presidente americano se comporta de maneira tão errática, tão violenta, né? A Cláudia Sheinbaum e o primeiro-ministro Carney estão tentando uma certa fibra, uma certa postura, manter uma resistência, né? Mas não é fácil, não é fácil. O Carney eu até conheço, viu, pessoalmente. Ele é delegado, ele foi delegado do Canadá
no G20, numa época em que eu era delegado brasileiro. Ele é um sujeito muito articulado, muito inteligente, sabe? Está fazendo das tripas coração para enfrentar esse desafio monumental, que é um desafio à soberania do Canadá, assim como é um desafio à soberania do México, né? Cláudio Sheinbaum está numa posição nada invejável, né? E então nós estamos aí. Lopes, essa frase que você citou sobre o México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, é atribuída a um presidente mexicano chamado López Portillo, se não me falha a memória, e ele retrata bem a situação mexicana, né? Basta lembrar que o México perdeu metade do seu território por guerras com os Exato. Estados Unidos do século XIX, né? Então, Ex- na verdade, Exato. é uma tradição imperial, entende, Marco? Uhum. Não é que o Trump seja um fenômeno novo, inteiramente novo, mas ele é um agravamento do comportamento americano em relação àquele que nós vimos em décadas recentes, né? Agora, nós estamos vendo, então, esse quadro de uma superpotência delinquente, conforme você mesmo citou, e com essa gana de recuperar esses territórios de uma forma ou de outra, de uma forma mais agressiva. Nesse sentido, como é que fica a questão da defesa? E eu estou fazendo essa pergunta porque agora eu quero me referir ao Brasil e a algumas potências médias regionais, né, em relação à sua defesa. O Brasil, por exemplo, é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Você acha que, no caso, o Brasil deve ter uma outra postura, deve sair desse tratado ou deve buscar uma alternativa de defesa um pouco mais firme? Essa decisão que foi tomada no governo Fernando Henrique Cardoso, que sempre se caracterizou como um governo fraco, subordinado em matéria de política externa, foi lamentável. O Brasil aderiu a esse tratado de não proliferação nuclear de graça. Foi um dos muitos erros de política externa cometidos no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas teve uma coisa antes que a gente não pode esquecer, que no meu modo de ver, foi uma vergonha, que foram os constituintes que fizeram. Colocaram na Constituição um dispositivo que mantém o Brasil sem armamento nuclear. Totalmente gratuito. Ou seja, isso existe, por exemplo, na Constituição japonesa. Mas o Japão foi um país derrotado na Segunda Guerra. O Brasil não foi derrotado em guerra nenhuma. Foi voluntariamente se colocou dessa maneira, um grande erro, né? Aliás, você sabe, né, que o Lula foi constituinte e numa entrevista alguns anos atrás, ele fez um meia-culpa, dizendo que se arrepende muito, ele e o PT, de terem votado a favor desse dispositivo. Então, nós estamos numa situação complicada, porque agora é uma questão tática, estratégica. Como é que o Brasil vai se posicionar? Declarar, de repente, que vai sair do tratado sem estar preparado para fazer algo, não me parece o melhor caminho. Fazer uma emenda à Constituição, de repente, ou tentar fazer sem estar preparado, também não. Entende? E depois tem uma outra coisa. Eu não tenho informação, não sou especialista nisso. Como é que estão as nossas atividades nucleares? Existem atividades apreciáveis que possam ser aproveitadas para fins pacíficos e para fins de defesa? Isso é uma questão que os especialistas têm que responder. E depois, mesmo não sendo especialista, posso dizer a você que a defesa não é apenas armamento nuclear, embora armamento nuclear seja decisivo. Tem todo um conjunto de forças que você tem que desenvolver, inclusive mísseis, para poder atingir alvos de grande distância, né? Para poder, inclusive, se for o caso, com credibilidade dizer que está disposto a disparar armas nucleares, entende? Agora, o Marco, as pessoas fazem uma tremenda confusão nesse assunto. Eu já tentei várias vezes esclarecer, eu e outros, né? Tentamos esclarecer várias vezes. Eu publiquei 2 artigos sobre isso agora em janeiro. Um sozinho, chamado Risco Existencial, e outro em coautoria com o grande embaixador Bustani, que foi publicado também em janeiro, né? E nesse artigo nós tentamos
fazer um ponto importante, viu? Que é o seguinte: não se trata de ter a pretensão de dotar o Brasil dos meios militares de derrotar uma superpotência. Não é isso. Não é isso, não é esse o objetivo, nem esse é factível. Na verdade, nós precisamos ter um poder de, 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 de dissuasão, um poder de dissuasão. O que que é isso? Isso é a capacidade que um país tem de indicar de maneira crível que se houver uma agressão estrangeira ao território do país, esse agressor vai pagar um preço elevado. É esse que é o poder de dissuasão. Por isso que o Bustani e eu usamos como título no nosso artigo conjunto o velho lema romano, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Realmente é um tema bastante polêmico, considerando aí todos esses percalços que o mundo está vivendo e o Brasil dentro disso. Então, eu queria ficar ainda no Brasil, mas agora trazendo para o nosso cenário doméstico. Como é que você está vendo a economia brasileira? Olha, a economia brasileira nos últimos 2, 3 anos, na verdade, desde o último ano do governo Bolsonaro, começou a crescer um pouco mais. Vinha crescendo na faixa de 3%, deu uma certa desacelerada em 2025, e parece que essa desaceleração continua em 2026, mas é um crescimento, digamos, razoável, esse que nós temos, em comparação com desastres anteriores. O mercado de trabalho está bem, a taxa de desemprego está baixa, né? A inflação está sob controle, está dentro da meta, uma meta muito ambiciosa que foi fixada lá atrás, no governo Temer, está dentro da meta. Então, a economia não está assim, está razoável de um modo geral, sabe? Eu diria. Quais são os problemas que ela tem? Por exemplo, ela tem um desequilíbrio no déficit, nas finanças públicas muito acentuado. É um déficit total do setor público consolidado da ordem de 9% do PIB, que é muita coisa, porque, veja, esse déficit total é a ele que corresponde o crescimento da dívida. Então, a dívida cresce com o tamanho do déficit nominal. Agora, o que isso é muito comentado, que existe um desequilíbrio fiscal e tal, o que é menos comentado, sobretudo na mídia convencional, é que esse déficit nominal tem um componente muito importante, que equivale a 8,5% do PIB, que é a despesa líquida de juros do setor público como um todo. O famoso resultado primário é um déficit de 0,5% do PIB, que não é nada de assustador. O problema está na carga financeira que o setor público suporta. E esta, por sua vez, depende de duas coisas, basicamente: do tamanho da dívida acumulada no passado e da política de juros praticada pelo Banco Central, né? Com os juros extraordinariamente elevados que o Banco Central pratica, cresce a despesa nominal de juros, o que alimenta o crescimento da dívida e gera novas, maiores despesas de juros no momento seguinte, uma espécie de bola de neve muito conhecida na literatura econômica, entende? Então, nós temos aí uns pontos muito fracos, assim, problemáticos, dentro de um quadro geral que é razoável, né? Então, eu destacaria como problemas a política de juros do Banco Central e o consequente desequilíbrio financeiro do setor público. Paulo Nogueira, como sair dessa espécie de armadilha? Porque, mesmo entre membros do governo, aparecem algumas vozes um pouco mais críticas, né, em relação à postura do Banco Central, e, por outro lado, também, apesar dessas críticas, o entendimento de que não dá para simplesmente, numa canetada, baixar os juros. Como é que você vê que um governo de um corte mais progressista, como é o do presidente Lula, pode enfrentar essa questão e, ao mesmo tempo, fazer com que essa questão não se torne uma bandeira eleitoral? Olha, eu diria a você que há alguns indicadores importantes que mostram que a redução de juros já poderia ter começado, entende? Você tem a inflação cadente, a inflação cheia, cadente.
dentro do intervalo do regime de metas. O teto é 4,5, ela está em torno de 4. Você tem as medidas subjacentes de inflação, estimadas pelo Banco Central, também controladas, também cadentes, entende? E você tem indícios de desaceleração da atividade, que pode se agravar. Então, eu diria que o Banco Central tem elementos, isso é sempre discutível, né? O Banco Central tem elementos para começar a reduzir a taxa de juros na próxima reunião do Copom. Já deveria, na minha opinião, já deveria ter começado no final do ano passado, mas não começou. Então, agora, ele insinuou, viu, Marco, na última ata do Copom, ele insinuou que na próxima reunião poderá começar a reduzir os juros. Espero que isso aconteça, porque com juros dessa magnitude fica muito difícil melhorar a situação econômica e pode até complicar o quadro econômico no ano eleitoral. E ainda pegando esse gancho, e já para uma pergunta final a você, na estrada política, nós temos eleições esse ano, Bolsonaro indicou o seu filho como candidato, o parcela expressiva do mercado financeiro queria a indicação de Tarcísio, e outros candidatos surgem nesse campo mais da centro-direita, direita e extrema-direita. Você vê um movimento eleitoral plebiscitário ou você acha que há espaço para uma outra via que apareça por aí? Muitos anos que se fala numa outra via ou numa terceira via, e nunca apareceu essa terceira via como viável eleitoralmente. Eu diria que a terceira via, que na verdade é uma direita tradicional, centro-direita, talvez possa dizer isso, ela tem demonstrado ao longo do tempo uma incapacidade de convencer o eleitorado. Isso remonta aos tempos da UDN, que era, que era centro-direita, a direita tradicional nos tempos anteriores à ditadura militar, né? E os herdeiros da UDN estão com a mesma dificuldade. Então surgiu a famosa polarização. Você tem aliás, uma polarização assimétrica, né? Que você tem uma extrema direita e você tem uma centro-esquerda muito moderada, sob comando do Lula e com forte presença de elementos tradicionais na composição do governo, entende? Então, é uma polarização assimétrica, um governo moderado, eu diria até mesmo emparedado pela oposição e pelos elementos de direita dentro do governo, e uma extrema-direita, como é que eu vou dizer? Calamitosa, eu acho que é a palavra, sabe? Porque de alto. Quem é que não lembra do que foi o governo Bolsonaro? Pelo amor de Deus, não tem tanto tempo assim. Então, nós temos que ter muito claro o seguinte, que a extrema-direita brasileira é muito incompetente, mas muito, e muito subordinada aos Estados Unidos. Já disse, já deixou claro, nas declarações deles, desses candidatos à extrema-direita, já ficou claro isso. E mais uma coisa, viu? É uma extrema-direita sionista, que não se envergonha de bajular o Estado genocida de Israel. Se aplica a Flávio Bolsonaro, por exemplo, mas não só ele, entende? Então, nós temos, você pode, eu vou te dizer, Marco, eu tenho muitas críticas ao governo Lula, sabe? Estou longe de ser um lulista, nunca fui do PT, mas na situação que nós temos, evidentemente que a alternativa que se configura como viável é a reeleição do Lula, com todos os problemas que o governo Lula tem e provavelmente continuará tendo num eventual quarto mandato, né? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no China Global News. Nosso canal vai estar sempre aberto para você e eu espero que, inclusive, mais para frente, lá para o meio do ano, a gente possa voltar a conversar para fazer mais uma análise. Sempre bem-vinda da sua parte, pelo seu conhecimento, principalmente da economia. Então, eu quero agradecer bastante aí a sua presença no China Global News. Eu que agradeço, Marco, pela oportunidade que você me deu. O China Global News vai ficando por aqui. Eu aguardo a sua audiência sempre. Se inscreva em nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, porque sempre vai ter uma informação de qualidade
para você conhecer um pouco melhor o que acontece nesse mundo. E por isso, deixo aqui meu abraço e espero você em uma próxima entrevista. Até lá!